Gravando. Saudações ambientais, pessoal, tudo bem? Hoje, 11 de novembro de 2020, estou aqui agradecendo aqui a recepção na casa do meu amigo Gerson Rodrigues. Tudo bem? Tudo jóia, Denis? Tudo beleza? Tudo beleza. Prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Eu agradeço. No Papo Ambiental de hoje, pessoal, nós vamos falar com este amigo e candidato pelo partido Rede Sustentabilidade, que também é servidor público e vai estar se apresentando para vocês. Antes da gente iniciar as nossas perguntas, lembrando que devido à pandemia de Covid-19, nós estaremos de máscara. Então, sempre que alguém perguntar, nós iremos retirar a máscara para vocês ouvirem melhor e assim o outro permanecerá com a máscara, tá bom? É isso aí, pessoal. E sempre lembre-se, né? Manter a mão limpa. Viu, pessoal? E evitem aglomerações. Então, pessoal, já explicado aí, vou retirar minha máscara aqui e fazer a primeira pergunta. Primeiramente, né, nossos amigos aí de Pedro Leopoldo e amigas, eles querem saber quem é Gerson Rodrigues? Opa! Bom, então vamos lá, né? Vou retirar a máscara. Meu nome é Gerson Rodrigues, sou natural de Belo Horizonte, mas com 9 anos de idade me mudei para Fidalgo. A minha mãe é natural daqui de Pedro Leopoldo, da região lá de Ponte Alta. Então, assim, basicamente eu construí toda a minha vida aqui em Pedro Leopoldo. Servi na aeronáutica por 6 anos, depois trabalhei no Hotel Tupiguá, depois passei no concurso para a Emater, trabalhei na Emater e há 13 anos atrás fui aprovado no concurso, né, da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, no cargo de fiscal de tributos. Então, aproximadamente 13 anos eu sou servidor do município de Pedro Leopoldo. A gente tem aí na área pública uma experiência de 20 anos. Sou formado em administração de empresa, tenho uma especialização e um MBA em gestão de cidades e gestão pública. E estou aí me candidatando a vereador pela cidade de Pedro Leopoldo, né, a nossa cidade, com muito orgulho e com muito prazer, por entender que a gente pode contribuir aí no processo legislativo da nossa querida Pedro Leopoldo. Aqui eu me casei, sou pai da Maria Vitória, a minha esposa é a Tânia, todas as duas são naturais aqui da cidade de Pedro Leopoldo, tanto a minha esposa como a Tânia, e tem uma irmã que reside aqui também, que é a Gerda Graziella, também reside aqui e trabalha no centro administrativo, né, na área ali da defesa social, e também é uma grande pessoa e uma grande colaboradora que nós temos aí na cidade. Verdade. Bem, então agora nós vamos trabalhar, né? Conhecemos nosso amigo, candidato a vereador pelo partido Rede Sustentabilidade. Você vê que o partido Rede tem pessoas diversas com inúmeras histórias e conhecimentos que podem agregar valor à nossa cidade. Então vamos para outra pergunta agora, pessoal. O que a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e a nossa cidade ganharia elegendo uma pessoa com seu perfil, Gerson? Eu vou retirar a máscara para poder responder. Denis, eu aprendi muito que a gente cresce na diversidade. Então, assim, quando eu olho para Pedro Leopoldo, eu sinto que nós precisamos de uma Câmara Municipal mais técnica, que tome decisões baseadas em dados e comprovações científicas também. Então a gente parte do pressuposto que a gente precisa trabalhar com toda a diversidade. E eu não tenho visto a presença de um profissional técnico, de um vereador técnico na Câmara. Eu não estou falando aí a questão de formação, de nível superior ou de especialização. Eu estou falando de alguém que conheça o município, que conheça as principais leis do município. Vamos pegar aí a lei orgânica, o plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a própria LOA, que é a lei orçamentária anual. Então eu sinto falta de um vereador que tenha esse perfil de conhecimento para poder estar até ajudando os outros vereadores também. Claro. É lógico que a Câmara ela tem a sua assessoria para poder orientar, como também cada vereador pode correr atrás. Mas eu sinto que, infelizmente,
a gente não tem um número grande de vereadores que estão ali aptos a estar trabalhando com toda essa parte, que é uma parte muito importante para o nosso município, porque são os nossos ordenamentos jurídicos. Então a gente pretende levar isso. Lógico, a gente quer trabalhar isso de forma a promover políticas públicas que irão favorecer toda a comunidade. Porque isso só faz sentido quando a comunidade está sendo bem cuidada, bem tratada. As políticas públicas e sociais estão chegando a quem de fato necessita e quem precisa. Então é nesse sentido que eu acho que o meu perfil irá agregar na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Não, com certeza. Muito bem falado. As pessoas, geralmente, o cidadão não acompanha as reuniões da Câmara. E realmente, já deparei com diversos amigos, dentro do que você falou, que elas falam assim: ah, não, eu já votei no vereador, ele recebe para me representar. O cidadão está certo nessa fala. Mas o cidadão é o fiscal do vereador e o vereador tem que ser fiscal do executivo. E nada melhor do que fiscalizar o município, entendendo como que funciona a máquina pública, através das suas leis. A lei de diretrizes orçamentárias é tão importante, pessoal, que a lei determina o que vai ser gastado ao longo de um ano e o que necessita realmente de maior atenção, principalmente agora em época de pandemia, né, que o dinheiro está realmente muito pouco, né? Escasso, né? Escasso. Desemprego, porque quando gera desemprego com a cidade, a gente reduz o imposto, né? Isso, acaba que as receitas municipais elas têm também uma tendência a cair. Né? Então, assim, a economia é a mola mestre, né? Então, se a economia está menor, o movimento econômico está menor, a tendência é que o município também arrecade menos, né? A gente fala isso como tem um termo que a gente utiliza, né? Que é o valor adicionado fiscal. Se o município está perdendo valor adicionado fiscal, ele está perdendo repasses e está perdendo tributos também. E aí, nada melhor do que ter na Câmara um profissional que entende desse assunto, porque assim vai auxiliar o prefeito, não só fiscalizando onde gasta o dinheiro público, mas auxiliando sim o executivo aonde gastar aquele dinheiro para poder sanar aquele problema na cidade. E a gente cuidar dos problemas de forma mais centralizadas, não é? Isso e mesmo. Deixar de imediatismo. Realmente um projeto para que a cidade caminhe nos trilhos. Você falou uma coisa importante, Denis. Prioridades. Vou resumir. Boa. Então, o legislador ele tem que saber ali quais são as prioridades do município. E na hora de aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, na hora de aprovar a LOA, ele precisa destinar mais recursos para as prioridades. Nós acreditamos, né, em segundo estudo que nós tivemos, até de algumas consultorias enviaram para os candidatos, né, nós vamos ter uma enorme dificuldade com relação aí ao desenvolvimento social. Então, assim, como as pessoas, muitos perderam o emprego, então a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social ela vai ter uma demanda muito grande. Uma outra área que está nos preocupando é a área da saúde. Nós vamos ter uma demanda reprimida muito grande, porque vários exames preventivos deixaram de ser feitos. Verdade. Então, na hora que tiver a vacinação, que as pessoas começarem a circular, né, vão começar a fazer esses exames. E às vezes doenças que poderiam ter sido diagnosticadas e tratadas anteriormente, a pessoa já vai estar com um problema agravado. Então são duas áreas que a gente acredita aí, a área de desenvolvimento social e a área da saúde, elas serão necessários ou necessitarão de mais recursos para poder atingir toda a demanda. E aí o vereador vai caber a ele o quê? Colocar ali as emendas para aquelas áreas. Para que não falte recurso orçamentário para que as pessoas sejam atendidas. Pessoal, vocês viram como que é dinâmico o trabalho de um vereador, que não é só a pessoa ser ligada a uma bandeira A ou B, ou um movimento X ou Y, porque eu não vou pontuar aqui nenhuma situação para não parecer que a gente está falando diretamente de algum candidato, tá bom, pessoal? Mas a gente respeita todos os candidatos, todos os vereadores que estão lá presentes, e é através do processo democrático que o cidadão realmente tem que procurar melhorias. E as melhorias, pessoal, o ser humano ele tem uma situação normal dele que se chama
se chama, sabe qual? O ser humano tem o poder de inovar, de se renovar, porque desde a época das cavernas até hoje, nós nos inovamos como seres humanos. E através da política de renovação e inovação, a gente pode melhorar a nossa cidade, tá bom? Então, antes de partir para a terceira pergunta, para a quarta pergunta, eu quero só contar mais uma coisa muito importante do que a fala do Gerson aqui. Vocês entenderam toda a dinâmica da máquina pública, ok? Entenderam a necessidade de um profissional qualificado, porque o vereador também é um profissional. Perfeitamente. Muita gente acha que não, mas ele é um profissional servidor temporário, entrou por questão de eleição, ele foi escolhido pelo povo, né? Mas eu falo que hoje, dentro da administração pública deles, nós não podemos ter mais amadores. Sim. Eu sou um cara extremamente liberal, eu quero seguir a Constituição. A Constituição fala o seguinte, olha, que toda pessoa que sabe ler, escrever e alfabetizada, Sim. ela pode ser vereador, ela pode ser candidato. E eu defendo isso, porque está na Constituição isso. Claro. A única ressalva que eu faço é o seguinte, se você quer ser vereador, e aí eu vou falar até para os próximos vereadores que vão ser eleitos, Claro. tem um tempo ainda para você se capacitar. Tem bons cursos hoje até na internet. Procure pessoas que entendam de política, procure pessoas que entendam do processo legislativo orçamentário e das demais áreas do município. Então, se eleito, se capacite. Vai se candidatar? Se prepare. Então, isso é fundamental. Essa é a única ressalva que eu faço. Mas eu sou um defensor da diversidade. Nós precisamos ter, quanto maior a diversidade na Câmara, mais democrático vai ser o nosso processo de tomada de decisão ali no Legislativo. Sim. Mas nós precisamos também de pessoas técnicas e de técnicos até para poder nos orientar nas tomadas de decisão. E pessoal, olha que interessante, já não mudando o foco, mas só para mostrar para vocês o que o Gerson falou, se dá e se aplica em todas as áreas, para vocês notarem isso, é o seguinte, pensem bem, o Gerson, ele serviu a aeronáutica, a nossa gloriosa Força Aérea Brasileira. Pensem bem, então, que interessante, pessoal. Ele serviu, houve um tempo de treinamento e qualificação, ao qual ele aprendeu não só situações de tiro e guerra, né, vamos falar popularmente assim, mas ele aprendeu sobrevivência, ele aprendeu outras instruções que o formaram como um soldado para servir o nosso país. Isso se aplica na Polícia Militar, se aplica no bombeiro, se aplica até para um voluntário na área de primeiros socorros. Eu tive que me qualificar em atendimento hospitalar para poder ir ali atender alguém acidentado. Então, por que não o vereador não tem que estar apto, qualificado para atender a demanda do município? Beleza? Perfeitamente. Que não é uma ideologia do Gerson, e sim uma necessidade pública. Acabou o tempo de amadorismo na sociedade, na área pública, nas empresas. Nós, cidadãos e os empresários, queremos profissionais éticos e qualificados. Beleza, pessoal? O ético, ele é comprometido com a sua profissão. E qualificado, ele é preparado para atuar na sua profissão. Beleza? Então, para não deixar nenhuma margem de dúvida e alguém se sentir ofendido, achando que é um pensamento do Gerson, isso é uma necessidade econômica e pública da atualidade, beleza? E agora vamos para a nossa quarta pergunta, né, pessoal? Bem, Gerson, gostando demais da nossa conversa, a gente deixa bem dinâmico aqui, bem tranquilo, deixa correr o barco, como diz o ditado, né? Okay. Para as pessoas verem que é um vídeo caseiro, é uma troca de ideia, as pessoas conhecerem realmente quem é você e não o candidato, que às vezes, não é o caso do Gerson nem de outros candidatos, mas é muita maquiagem. Mas e no tete a tete? E na hora do vamos ver? Será que se ele estiver com vereador, o município estiver com déficit orçamentário, ele vai saber lidar com a situação e auxiliar o prefeito a sair daquela crise? Pensem nisso, hein? Época de eleição, falta 4 dias, pessoal. Se você resolver sua vida em 4 dias, nós vamos amargar 4 anos. Não esqueçam disso. Bem, então vamos lá agora. Como você vê, Gerson, hoje, a atual situação do servidor do município de Pedro Leopoldo? Olha, pessoal, que interessante. Vocês acham que é só reclamar da prefeitura, é só reclamar do governo, não é? Mas quando vocês vão no posto de saúde, que alguém faz a ficha de vocês,
Quando vocês se machucam na rua, tem uma ambulância que leva vocês ao hospital. Quando vocês precisam de um apoio ali no centro, nós temos a Polícia Municipal de Pedro Leopoldo, que é conhecida popularmente como Guarda Civil. E nós temos diversos profissionais, as nossas merendeiras, cantineiras, professoras, não é? Pedagogas, médicos, enfermeiros, todos vocês aí se sintam abraçados, nossos coletores, garis, um abraço a vocês, que tem que ser valorizado. Todo esse trabalho, toda essa máquina, ela só funciona por causa do combustível humano, ela só funciona por causa do ser humano. Então, vamos de novo aí para você que perdeu a pergunta. Olha que importante, você servidor, agora você está fazendo essa pergunta e se sinta representado agora. E pense na hora de votar, se vocês querem alguém que vejam vocês como invisíveis, que para muitas pessoas da sociedade, o servidor público municipal também faz parte dos invisíveis. Olha para vocês verem, muita gente não gosta desse termo, mas infelizmente tem muita gente que não acompanha essa situação. Então vamos lá. Gerto, como você vê hoje a atual situação do servidor do município de Pedro Leopoldo? Ô Denis, essa é uma situação bem interessante, né? E aí eu vou aproveitar e vou deixar um recado para o próximo gestor público, para o próximo prefeito do nosso município. Prefeito, você precisa trazer o servidor para o seu lado. Você vai precisar muito do servidor municipal de Pedro Leopoldo, porque a situação que o próximo gestor irá encontrar não é uma situação muito fácil. Vamos lá. Denis, o servidor público de Pedro Leopoldo, ele está com uma série de problemas, sabe? Que vem se arrastando ao longo dos últimos 5 anos. Então nós temos promoção e progressões não incorporadas. Em abril agora, em maio, né, precisamente no dia 1º de maio, serão 6 anos sem 1 centavo de reajuste salarial. Tá? Isso aí nós estamos falando da parte, vamos dizer, financeira do servidor. Mas existe uma outra parte também, Denis, que é a parte de condições de trabalho do servidor. E aí a gente vai precisar de um carinho todo especial. Exemplo, a área da Covid. Sim. Nós somos um dos poucos municípios que não aprovou um adicional para as pessoas, para o servidor público que está ali trabalhando diretamente na área da Covid. Sim, sim. Né? Na linha de frente. Isso aí. Então a gente sabe que na hora que chegar a vacina, esses profissionais terão que ter um carinho especial, porque todos eles estão trabalhando no seu limite. Verdade. E com risco de vida. Bom, dentro da nossa prefeitura, Denis, a gente não tem um refeitório e nós não temos um vestiário para o servidor, para ele poder, às vezes, trocar de banho para poder ir com a faculdade, e para poder fazer as suas refeições. Sim. A maioria dos servidores, pelo menos até o momento que eu estava dentro da prefeitura e do prédio central, eles fazem as suas refeições na sua própria mesa de trabalho. E, infelizmente, isso é condição de serviço, sabe? Claro. E já foi prometido um refeitório ali para dentro da prefeitura, desde a época de Dr. Marcelo. Já se passaram várias gestões e nada foi feito até agora. Outras secretarias eu tive notícias que as coisas continuam também da mesma forma. Que às vezes as pessoas almoçam e fazem suas refeições, às vezes até sentadas no chão. Isso é um absurdo. Isso, no meu modo de pensar e no meu modo de ver, isso é um absurdo. Eu acho que está na hora de começar a mudar essa situação. Vou falar de uma outra situação assim, que para mim é totalmente incompatível. E está na hora de resolver. E o próximo gestor vai precisar resolver. É a questão do ticket de alimentação. Eu nunca vi isso. Só uma parte dos servidores que ganham ticket de alimentação. Será que só aqueles servidores que ganham é que necessariamente precisam se alimentar? Então isso é básico. Eu acho que todo servidor, independente do valor do salário dele, ele faz jus ao ticket de alimentação. Com certeza. Né? Um outro problema que nós temos, Denis, e aí a gente está perdendo um grande número de profissionais, é a questão do vale transporte. As pessoas hoje que residem fora do nosso município, mas trabalham no nosso município, não têm direito a vale transporte. É difícil, hein, pessoal? Então, assim,
O servidor, gente, ele precisa ter um salário digno? Precisa. Mas ele precisa ter também condições de trabalho. Então a gente tem notícia que servidor, quando ele que reside fora do município e ele retira a parte que ele precisa gastar com o transporte, ele passa a receber até menos com o salário mínimo. Eu não estou falando que ele recebe menos com o salário mínimo no contra-cheque não, viu, gente? Que isso é proibido por lei. Ele tira do salário dele para o transporte. Isso aí, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Então, assim, nós temos inúmeros desafios que a gente vai precisar enfrentar e que eu acho que o servidor está já com a paciência dele aonde? No limite. Essas coisas precisam começar, de fato, a serem resolvidas. A serem resolvidas dentro do nosso município de forma urgente. Então, essa é uma situação, né? E aí existem outras particularidades de cada área do município, né? Que aí necessita ser tratado, sabe, Denis, com o próprio servidor. Nós temos, gente, por incrível que pareça, viu? Dentro da prefeitura, servidores que não são concursados, mas como eles entraram antes da Constituição de 1988, eles são considerados estáveis, pois a própria lei assegurou para eles essa estabilidade. Só que eles não têm ascensão ao plano de carreira e não têm direito aos quinquênios. É um outro absurdo. Então nós temos assim várias particularidades deles que precisam ser resolvidas e precisam ser tratadas. Então assim, a gente que está dentro da prefeitura, né, apesar de estar afastado desde abril do ano passado, a gente sabe dessas dificuldades que entra e sai gestor e ninguém resolve esses problemas. Você falou da aeronáutica aí, Denis, e assim, no meio militar, a gente fala uma coisa que a gente começa a resolver os problemas, os desafios mais simples para os mais complexos. Então ninguém entra numa força militar hoje e amanhã já está atirando. Então, ou pulando de paraquedas. Isso. Então assim, por incrível que pareça, a primeira coisa que você aprende nas Forças Armadas é que você tem a sua casa, você tem o seu alojamento, você tem a sua cama e você tem a sua rouparia. Então a primeira coisa que você aprende é arrumar a sua cama, é arrumar a sua rouparia, para depois você aprender a lidar com uma arma. Então primeiro você vence o quê? Uma parte mais simples e depois você passa para uma parte mais complexa. Então nós teremos que resolver essas coisas mais simples, no meu ponto de vista, para poder começar a resolver as coisas mais complexas da parte aí do servidor. Vocês estão vendo, pessoal, que se lá atrás, no passado, um prefeito X, ou prefeita A, fizesse a parte de resolver esses problemas que vinham surgindo, mais simples para o mais difícil, não ia estar dessa forma que se encontra hoje. Um problema montuado, muito difícil, que não é impossível de ser resolvido. Mais crônico, mas que tem que ser começado a resolver. Então, pessoal, antes de ficar se dividindo como servidor público em eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou guarda civil municipal, policial civil municipal, como queiram ser chamados. Não, vocês são servidores públicos municipais. Unam-se e atentem a essas eleições. É a chance de vocês, senão serão mais 4 anos de lamentação e sem nenhum tipo de aumento substancial do direito de vocês que está atrasado aí. Na palavra são progressões, né? Progressões e promoções. Progressões e promoções. Eu não sou da área, então eu não sei esse termo. Mas só de saber que dentro da área do servidor público, como um trabalhador, assim como eu sou, eu vejo como é ruim você almoçar e não ter um refeitório, você precisar tomar um banho e não ter um alojamento adequado para você guardar seus pertences e servir melhor a população. Então tudo começa para melhorar uma cidade, né? Diz um ditado: para sarar o país você cuida do seu quintal. Então, para cuidar de uma cidade, você cuida primeiro do servidor público, você cuida primeiro da máquina pública, para que assim ela possa resolver as demandas públicas que estão na área da sociedade.
Vamos partir então para a quarta pergunta, beleza? Essa foi a terceira, falando de vocês nobres servidores públicos, que nós pedimos. Olha, nem estou aqui pedindo voto por Gerson não, pessoal. Estou pedindo vocês terem uma consciência política. E pensem, quantos candidatos que têm conhecimento e é da área pública igual o Gerson? Coloquem na balança e façam sua escolha. Porque a gente não está aqui para poder mudar o seu pensamento por voto, não. A gente está aqui para mostrar para vocês a necessidade de um gestor público qualificado, capacitado e que tenha também aquele sentimento de empatia, de se colocar no lado do outro para ver que realmente a gente está sofrendo do jeito que a cidade está andando. Bem, a quarta pergunta: é possível que a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo influencie positivamente na geração de empregos através das políticas públicas? Ô Denis, essa é uma ótima pergunta, sabe? Porque a maioria das pessoas acham que a geração de emprego e renda ela é única e exclusivamente do executivo. Mas não, o legislativo tem um papel fundamental, tá, gente? Tem um papel fundamental nessa área. O que acontece, Denis? Para a gente poder falar de emprego e renda, a gente tem que entender um pouco da característica de cada município, tá? E aí eu vou tratar um pouco sobre a característica do nosso município. Hoje nós temos aproximadamente 2.500 microempreendedores individuais. O que é um microempreendedor individual? É uma pessoa que tem um CPF, mas ele resolveu empreender e retirou um CNPJ. Certo. Tá? Então é uma pessoa física que possui um CNPJ. E ele pode ter um faturamento anual em torno de R$81 mil, ok? Nós temos aproximadamente 2.400 servidores, microempreendedores individuais que estão aí no nosso município desenvolvendo as suas atividades. Geração de emprego e renda no nosso município. As micro e pequenas empresas hoje, tá, Denis? Elas são responsáveis por gerar 6.300 empregos diretos no nosso município. Tá? Nós temos, em contrapartida, 26 empresas que são classificadas entre empresas de médio porte e grande porte, que geram aproximadamente 5.300 empregos. Então, as micro e pequenas empresas hoje no nosso município, elas geram muito mais emprego do que as médias e grandes empresas. Então, as empresas de médio e grande porte, elas são muito importantes para o nosso município. Mas para a geração de quê? De renda, em primeiro lugar, tá? E de tributos. E no segundo plano, a geração de emprego e renda. Certo. Tá bom? É importante contextualizar isso para vocês poderem entender. O que o legislativo pode fazer? O legislativo pode criar leis que irão incentivar o empreendedorismo na nossa cidade. Ele pode desburocratizar o sistema de obtenção de alvará de funcionamento e de localização e de inscrição municipal. Certo. Tá? Tudo isso passa pela Câmara. A Câmara pode deliberar sobre esses assuntos. Quando o município ele é um município onde existe uma burocracia mais mínima para a instalação de empreendimentos, tá? Existe uma tendência que as empresas passem a procurar esse município para poder desenvolver as suas atividades. E aí nós não estamos falando também, gente, que desburocratizar, muita gente acha que é liberar a instalação de empresa não respeitando as regras ambientais. Muito pelo contrário. Tá? É a obtenção e liberação mais rápida, tá? Dessas licenças, até as ambientais, para que o mais rápido possível aquele empreendimento consiga começar o desenvolvimento das suas atividades. Então a Câmara ela pode contribuir muito nesse processo, sabe, Denis? Dessa parte de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda no nosso município. Essa não é uma função
vamos dizer assim, exclusiva do Executivo Municipal. Mas pode ser uma função secundária. Ela não é uma função primária, mas ela pode ser secundária, porque eles também podem fazer isso. Quer um exemplo, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando foi instalado, né, a unidade de conservação na área de Fidalgo, Quinta do Sumidouro, não é? E Lagoa Santa com Pedro Leopoldo, faltou isso, faltou essa visão dos vereadores na época, de poder ajudar junto com o gestor do parque, o gerente do parque da época, de fazer um trabalho de quê? De apoio ao cidadão, uma consultoria e voluntária mesmo, de graça. Não é mandar o cara para o engenheiro ambiental, não. É o gerente do parque, é o vereador fazer essa consultoria através das leis municipais, leis estaduais, e em conjunto fala assim: peraí, você extrai pedra aqui, nós vamos criar uma unidade de conservação, então você vai extrair pedra agora, dentro desse protocolo, para que você faça o manuseio, a melhoria desse produto e possa vender ele sem agredir o meio ambiente. Porque aí você vai trabalhar de forma sustentável. E assim, essa orientação que chegar a você, fala assim: olha, você tem que pagar uma licença. Uma licença ambiental, olha, você tem que tirar o seu MEI, é MEI, né? Tem que tirar o seu CNPJ. Tem que tirar o seu CNPJ. Você tem que ter o registro de lavra. Faltou isso. Pesquisa. Faltou isso dos vereadores. Sabe por que quando eu falo isso, pessoal? Porque nós temos empresas multinacionais que exploram calcário em área de amortecimento do parque e não foram fechadas. Mas o pequeno foi fechado. Sabe por que o pequeno foi fechado? Porque faltou consultoria, faltou vontade política e técnica de ajudar você, morador de Fidalgo e Quinta do Sumidouro. Quer mudar essa situação? Ouça a voz da razão e conheça os candidatos preparados para isso. Beleza? Aproveitando agora, por favor, continua. Importante, Denis, você falar isso dessa questão de Fidalgo, e assim, eu estive conversando com uma pessoa que acompanhou todo o processo, né? E ela falou: Gerto, se na época tivesse sido adotadas, igual você falou, toda essa parte de consultoria, ter contratado uma empresa especializada para poder desenvolver lá todo o processo, tivesse conversado com o Legislativo e com o Executivo e feito algumas alterações que eram possíveis de serem feitas dentro do plano diretor nosso, para deixar que aquelas atividades já pré-existentes pudessem desenvolver, lógico, da maneira dentro de um protocolo, igual você muito bem falou, né? E apesar de lá ser o protocolo mais rígido, né? Essa pessoa que conversou comigo é uma engenheira ambiental, e ela falou comigo: Gerto, lá o protocolo é o mais rígido, mas dá para se poder obter o licenciamento. Não é impossível. Então, isso é muito importante. A parte de quê? Muita gente acha que a parte do vereador é a parte só de fiscalização. De ficar lá dentro da Câmara. Não, mas existe uma parte consultiva também, de orientação junto à comunidade e ao executivo, que o próprio vereador pode fazer e pode executar. E fazer também mediação de conflitos. Perfeitamente. É papel do vereador fazer mediação de conflitos da cidade, dos bairros, das áreas. E isso nos leva à quinta e última pergunta. Espero que vocês estejam gostando dessa troca de ideias, desse papo ambiental, que puxa assim diretamente a nossa quinta e última pergunta. Então, Gerson, é possível que o desenvolvimento sustentável, junto com o desenvolvimento econômico, possa alcançar e dar melhor qualidade de vida aos moradores das regiões periféricas de nossa cidade? Vou tirar a máscara, viu, meus irmãos? Denis, muito possível, mas muito possível mesmo, sabe? Dá para se trabalhar, né? O desenvolvimento sustentável e econômico, lado a lado, e de maneira a atingir todas as áreas periféricas do nosso município. E aí, assim, eu vou falar com muita propriedade que o único plano de governo, tá, dos candidatos a prefeitos de nossa cidade, que fala sobre mobilidade urbana e rural, é o da Rede Sustentabilidade. É o da professora Simone Diniz, número 18. Então nós estamos falando em tratar da mobilidade desde o perímetro urbano e do perímetro rural. Dá chance
também escoar aquela produção rural. Perfeitamente, você chegou no ponto, Denis. Nós estivemos conversando aí com vários produtores rurais ao longo da nossa campanha, e o principal problema que eles relatam para a gente é a questão da estrada. Então, e hoje nós sabemos que dá para trabalhar curva de nível, dá para poder fazer aquelas bacias para se evitar a erosão. Sim. Então, assim, nós de Pedro Leopoldo podemos, de fato, criar uma maneira de termos um desenvolvimento sustentável aliado ao desenvolvimento econômico. Vou citar uma cidade aí, Florianópolis. Florianópolis hoje, o lixo orgânico que é produzido em Florianópolis, ele é separado, é endereçado à área rural, aonde hoje a prefeitura paga o produtor rural fazer a compostagem daquele lixo urbano, porque é mais viável do que pegar aquele lixo urbano e fazer o transporte para um aterro sanitário. Olha que coisa. Não, e temos leis federais também, através do Senado, em que criou também repasses ambientais, que esses repasses ambientais, para o fazendeiro que tem grandes áreas, eles pegam aquela área de reflorestamento, por exemplo, passa para uma grande empresa de celulose, ela faz o replantio daquelas árvores para o trabalho e remanejo de celulose, e aí eles têm o quê? Um ganho também, não, através do abatimento de imposto, incentivo fiscal. Então isso também pode ser criado dentro do município. Um vereador pode criar, através de um projeto de lei municipal, um repasse ambiental para esse produtor que está preservando, por exemplo, uma nascente, porque esse recurso hídrico amanhã vai abastecer. E dito isso, nós temos uma situação que estamos vivenciando, que vamos chegar na precariedade de água, mas não pela falta da água, porque a água no planeta ela não vai acabar. O que vai dificultar é o acesso à água potável. Perfeito, Denis. Então nós vamos perder a questão da crise hídrica que nós vamos vivenciar, pessoal, não é a escassez de água, é o quê? É a acessibilidade para a água. Vocês querem um exemplo disso? Vocês vão hoje na Serra de Cipó, para vocês irem em área de balneário. Vocês não têm acesso se vocês não pagarem aos custos de água, que não seja de unidade de conservação do governo federal, né? O Parque Cipó. Mas em área particular você tem que pagar. Então o problema da água vai ser a acessibilidade. E assim está sendo também a água que nós consumimos. E nosso sistema de abastecimento vem de Belo Horizonte, onde foi prejudicado por toda aquela tragédia envolvendo o Brumadinho. E nós temos o Ribeirão da Mata, com a sua nascente, e o volume hídrico gerado dia dá para atender a sociedade de Pedro Leopoldo. E nós temos também o Ribeirão das Neves, que pode ser feito na sua nascente uma captação de água e um tratamento ao longo do seu curso. Então a gente precisa disso, de vereadores voltados para o crescimento sustentável, onde ele consegue, com o que a cidade oferece, ele consegue gerar riqueza. Perfeitamente. Vamos voltar lá na área de Fidalgo. Por favor. É possível na área de Fidalgo Quinto, mesmo com a existência do parque, desenvolver algum tipo de atividade, Com certeza, até mesmo industrial, né? Sim. E às vezes até de prestação de serviço, que não seja poluente. Não. Vamos prestar empresas de tecnologia. Outro dia eu falei, tem empresas que trabalham com artesanato, que acabam tapeçaria, né? Tapeçaria, que a gente sabe que aquele lixo, aquela poluição a princípio ali que é produzida, é um lixo que é basicamente orgânico. Então a gente consegue de fato, né, através de uma boa legislação, através de um bom plano diretor, né? E aí a gente tem que entender isso, né? Nós precisamos, né, transformar o nosso plano diretor do município de Pedro Leopoldo em um plano que vai falar aonde nós estaremos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então o nosso plano diretor, ele precisa nesse momento deixar de ser simplesmente um plano diretor de uso e ocupação do solo e se transformar num plano diretor estratégico para a cidade. Tem uma questão aí que ela vai vir agora também à tona, que é a questão dos condomínios. Pedro Leopoldo não tem uma legislação específica para condomínios. Está na hora da gente pensar isso, sabe? É lógico que a gente tem um impacto ambiental do condomínio, mas também nós temos a geração de emprego e renda do condomínio. Ali dentro do condomínio, quem cuida da manutenção é o próprio condomínio. Então, assim,
vão vir uma série de coisas que essa próxima legislatura, né, salvo o melhor juízo, a última revisão do nosso plano diretor foi em 2016. Então deve acontecer agora, depois de 5 anos, uma nova revisão. Deverá ocorrer audiências públicas para essa revisão e a gente precisa entender isso, a população precisa participar deles ativamente para que nós podemos ter um plano diretor estratégico que vai traçar o rumo do nosso município para os próximos 10, 15, 20 e 30 anos. Bem, Jefferson, então, finalizando aqui nosso bate-papo, nesse papo ambiental, quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, quero agradecer a você por abrir a sua casa, o seu coração, para todos nós que estamos aqui, né? Vocês que estão aí, nós aqui, e também falar para vocês que no dia 15 de novembro, vote 18, Simone Diniz para prefeita, o vice-prefeito André Santos, e nós temos nosso querido Gerton Rodrigues, 18020. Opa, pessoal, peço aí um voto de confiança para agora servir a nossa população no nosso legislativo, tá? Então, em 2020, para vereador Pedro Leopoldo, é Gerton Rodrigues, 18020. Se cuidem, tá? Fiquem todos com Deus, usem máscara, álcool gel, distanciamento e dia 15 está aí, se Deus quiser. Fiquem com Deus, pessoal. 18. É o 18. Professora Simone Diniz, André Santos. Valeu.